os 10 mandamentos que o nosso Pai, através de um anjo, mandou entregar para Moisés. Muitas pessoas ainda têm dúvida desses mandamentos, mas hoje vocês vão entender o que nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 7, disse: que os mandamentos escritos em pedra são mandamentos de morte. Aí eu pergunto, meus irmãos, os mandamentos, os 10 mandamentos que o nosso Pai entregou ao anjo, a entregar a Moisés, realmente são mandamentos de morte? Se você analisar os 10 mandamentos, vocês vão ver, em nenhum momento os 10 mandamentos manda matar. Em nenhum momento. Mas então, quais são esses mandamentos que o nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 7 diz: mandamentos de morte, mandamentos escritos em pedra, são mandamentos de morte. Hoje os irmãos vão entender a farsa que o anjo caído, chamado Israel, diabo, Moisés, fez. Meus irmãos, quando vocês veem Moisés recebendo os mandamentos lá no Monte Sinai, quando ele recebeu o mandamento de um anjo, talvez seja o Messias, talvez seja uma das duas testemunhas, ou talvez seja um outro anjo que nosso pai mandou entregar para Moisés. Notem, quando Moisés recebeu esses 10 mandamentos, ele viu uma bomba na mão dele. Na hora que ele viu esses mandamentos, lá dizendo, não matarás, isso já atrapalhou muito os planos do diabo, Moisés. Porque o plano do diabo, Moisés, era trazer confusão na terra, assassinato e destruição total na terra. A vontade dos anjos caídos do diabo é que todos os seres humanos na terra morressem. Por isso que eles criou essas leis. Então hoje vocês vão entender quais são as leis escritas em pedras que Moisés escreveu em pedras, os mandamentos. Não é os mandamentos do nosso pai, os 10 mandamentos. Vocês têm que entender isso. Separar os 10 mandamentos do nosso pai e os mandamentos de Moisés, que são mais de 600. Um dos piores mandamentos que Moisés escreveu está em João. Quando o Messias vier e se declarar filho de Deus, a lei de Moisés, que Moisés escreveu numa pedra, manda matar as pessoas. Não é difícil entender. Se vocês querem entender quais são os mais de 600 mandamentos de Moisés escritos em pedra, basta vocês ler os 4 primeiros livros, ou os 5 primeiros livros de Moisés, que o próprio diabo escreveu, os 5 primeiros livros, a famosa Torá. E o outro que diz, outro mandamento importante que Moisés escreveu em pedra, presta atenção, meus irmãos. Moisés escreveu em pedra o mandamento para matar o Messias. Ele escreveu em pedra. Outro mandamento que Moisés escreveu em pedra, são mais de 600. Notem, ele escreveu mais de 600 mandamentos, fez uma arca, colocou 2 querubins na arca. Olha o mandamento do Pai. Não fará para ti imagem de escultura, imagem e escultura, nem do que há no céu e nem do que há na terra. Então Moisés fez uma arca com 2 anjos, já mudou o mandamento. Já mudou. O mandamento, outro mandamento importante que diz, não adulterarás. Não está falando de homem com mulher. Nunca falou. Nunca falou. Não adulterarás. Não tem nada a ver homem com mulher, mas sim com a palavra. Não adulterar a palavra. Moisés pegou os 10 mandamentos e começou a adulterar um por um. Moisés se declarou Deus na terra, como ele é o Deus dessa terra. Naquela época ele era o Deus. Depois ele perde o poder para Azazel. Azazel toma o poder dele. E ele mesmo entrega o poder para a besta. Isso está no livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, quando vocês veem os 10 mandamentos escritos em pedras, o diabo, Moisés, fez uma cópia barata também dos mandamentos do nosso pai. Nosso pai disse para não matar. Moisés manda matar. Nosso pai disse para não adulterar as escrituras. Moisés e o seu povo, o sistema religioso, adultera as escrituras. Nosso pai disse para não ter outro pai diante dele. Moisés se declara Deus nessa terra. E disso surgiu os mais de 600 mandamentos de Moisés. Se vocês abrirem Levítico 24:16, Moisés mesmo diz, se alguém blasfemar o nome do Senhor, Moisés, Israel, deve ser apedrejado. E muitas outras coisas. Então, meus irmãos, está começando agora o Hangout. E hoje, nosso irmão convidado é nosso irmão Gabriel, nossa irmã Vanessa e nosso irmão Wellington. E agora eu vou pedir para os nossos irmãos, vocês já conhecem o nosso irmão do último Hangout, eu vou pedir para os nossos irmãos se apresentarem, falar sobre o canal deles e entrar no tema sobre os mandamentos que o diabo, Moisés, Israel, escreveu. Mas um detalhe,
a nossa irmã Vanessa e nosso irmão Wellington fez um vídeo sobre o dilúvio. Naquela parte, ela disse uma coisa muito interessante sobre o dilúvio. Azazel colocou um nome na cidade de Enoque. E naquela época, Azazel estava assumindo o corpo de Enoque. E ele colocou um nome na cidade, Enoque. Hoje, nos últimos dias, Israel colocou um nome na cidade dele também, e no povo dele. Mais uma prova que os anjos caídos estão aí trabalhando a cada dia. Estamos no final do sétimo dia. Mais outro mandamento blasfemado. Sábado a cada 7 dias da terra. Ele blasfemou o sábado do reino do céu, que é a cada 7.000 anos. Mas agora eu vou dar a palavra para os nossos irmãos, para eles se apresentarem e falar sobre o canal deles. E hoje, o tema hoje, meus irmãos, é os mandamentos do nosso Pai versus os mandamentos do diabo, Moisés, Satanás, que fez uma cidade hoje com o nome dele, Israel. E nós estamos aqui com o propósito de desmascarar tudo aquilo que Azazel e seus anjos, Israel e seus anjos, escondeu e adulterou, mas a adulteração deles não foi uma coisa simples. A adulteração que eles fizeram nas escrituras foi uma coisa que, se a gente não lê com o Espírito, a gente não consegue entender. E principalmente se a gente foi contaminado com o sistema religioso, se torna um pouco difícil. Então, analisando os mandamentos do nosso Pai, né, que começa aqui em Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos, ali começa a artimanha de Satanás, né? A artimanha de Israel, para poder enganar. Ele queria sempre, desde o começo, como eu já tinha feito o vídeo, Robert e Gabriel, que eu coloquei no dilúvio, eu não acredito particularmente que Enoque, porque se você for ler, você vai ver que tem 2 capítulos falando de Enoque. Eu não acredito que teve 2 Enoques, eu acredito que teve um Enoque. E começou, o plano de Azazel e Israel começou lá, com Caim. Ali começou. Ali ele já começou a escolher um povo. E escolheu uma cidade, colocou o nome de Enoque, escolheu Israel. Tem Israel até hoje, tá aí. Então a gente vai mostrar para os irmãos os mandamentos de Moisés, os 613 mandamentos de Moisés, que contradiz os mandamentos do nosso Pai. Até mesmo quando o nosso Pai fala para não fazer imagem de escultura, né? Imagem e escultura, que fala no capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, e nem nas águas, nem debaixo da água. Aí quando os irmãos vão analisar lá no capítulo 25, a partir do 10, eles falam que o Pai mandou eles construir uma arca. Então aí a gente já começa a ver, irmãos, que, olha, é muita coisa, é muita mentira. A gente tem que ir com calma, com paciência, analisar, que o nosso Pai vai nos direcionando, a gente vai descobrindo cada dia mais a farsa que foi feita, né? E assim, é complicado, porque se você for analisar com os olhos da carne, você não entende. Tem que ser com os olhos do Espírito, irmão. É isso. Agora eu vou passando a palavra para o nosso irmão Gabriel. Irmão Gabriel, fala um pouco, fala sobre o seu canal e o que você pesquisou sobre os mandamentos que Moisés escreveu, que as pessoas confundem muito os mandamentos do nosso Pai, que nosso Pai escreveu em pedras, com os mandamentos que Moisés, para confundir a população, confundir o povo. Moisés também fez o quê? Uma cópia barata, ele também escreveu os mandamentos dele em pedras, e assim o povo ficou confundido. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 3,7, mandamentos malditos escrito em pedra, todo mundo já pensa que é o mandamento do nosso Pai, sendo que o mandamento do nosso Pai nunca disse para matar. Sobre Moisés, né, e os seus mandamentos, que também, como você citou aí em Coríntios, se a gente for analisar lá, que foi dito que eram mandamentos de homem e de morte, né? Se a gente, por exemplo, ir lá e ler os 10 mandamentos, não manda matar em nenhum momento, não é mandamento de morte. Pelo contrário, é mandamento de vida, né? Pra não matar, pra viver em harmonia com os irmãos, entendeu? Agora, se a gente pegar o 613 de Moisés, ele manda matar do começo ao fim. Manda matar a criança desobediente, manda matar a mulher adúltera, coisa que quando apresentaram uma mulher adúltera diante do Messias, o Messias disse que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Tá escrito, né? A doutrina deles se baseia em doutrinas ensinadas por homens, não pelo Pai. Por isso que eles adoram em vão, sempre adoraram em vão. Quando o Messias chegou, aí eles falam lá em João, lá, que eles tinham uma lei. Conformidade dessa lei, o Messias devia morrer também, por causa que ele se disse filho do Altíssimo, do Eterno, do Pai. Entendeu? Agora, quem escreveu essa lei, certeza que é Moisés. Certeza que ele que mandou matar o Messias.
Porque se Moisés falasse tanta verdade assim, né, ele teria morrido assassinado. Não foi o que aconteceu com ele. Ele Até morreu- mesmo, né? Até mesmo, Gabriel, o próprio faraó, né, chamou Moisés de mentiroso, né? A mulher dele chamou de sanguinário. Nem o Então. respeito da mulher dele ele tinha, A entendeu? própria família dele, né? Só resumindo, na verdade, descobriram, todo mundo sabe hoje que o pai da mentira é o diabo, Moisés, Israel. Hoje a cidade de Israel é vamos dizer, como se fosse uma oferenda para ele, declarando para ele. Depois que houve o Holocausto, tantas pessoas morreram, eles receberam aquela cidade de presente. Mas para eles receber aquela cidade, milhões de pessoas teve que morrer em holocausto para eles. Aí o verdadeiro holocausto, ninguém fala. Mas aí inventaram aquela história, igual eu digo. No censo de 1937, mais ou menos, não tenho certeza, eu tenho uma lida mais ou menos, havia 12 milhões de judeus na Terra. No censo de 1947, tinha quase 15 milhões. Ó, se morreu 6 milhões, como que aumentou? Então é absurdo. É absurdo. É. Mas o pai da mentira e os filhos é a mesma coisa. Igual, todos aceitam Moisés, o pai da mentira. Os pastores, padres, líderes religiosos do judaísmo, do espiritismo, são os filhos. Faz a mesma coisa que o pai fazia. Mente, Você faz quer, roubar o povo e roubar o povo. Exatamente. quer ver um absurdo maior ainda? As fotos do Holocausto, por exemplo, tem uma foto lá que foi tirada em dezembro, da Segunda Guerra Mundial. Dezembro no Brasil é verão, na Europa, inverno. O inverno da Segunda Guerra Mundial foi um dos mais frios da história. Não tinha neve na foto, e tava todo mundo com roupa de calor. Então, Quando você fala isso para as pessoas, ninguém acredita. É que o povo, sabe? O povo, o ser humano, tem preguiça de pensar. Por isso que o Messias... olha, o Messias não mudou os mandamentos do Pai, jamais fez isso. Mas o povo tinha tanta preguiça de pensar, olha, eu vou ter que respeitar 10 mandamentos, só de pensar em 2, já tô 3, já tô cansado. Aí o Messias falou, então é o seguinte, ame o Pai, ame teu próximo e creia em mim. Pronto, acabou. Porque o povo é preguiça de pensar, sabe? É terrível. Então vou tentar explicar para os irmãos o que aconteceu quanto o nosso pai. Outra coisa que eu quero explicar para os irmãos. Muitas pessoas estão dizendo que não foi o pai que criou o homem. Se não foi o pai que criou o ser humano, muitas pessoas dizem que foi o diabo que criou o ser humano. Eu digo para vocês, irmãos, o diabo não tem poder de criar ser humano. Nunca teve e jamais terá. Porque o nosso pai não permitiu que ninguém tenha esse poder de criar ser humano. Ninguém tem esse poder. Somente ele. O homem pode criar máquina, avião de guerra, pode criar o que for. Mas o ser humano, somente ele que cria. Agora, sobre o que aconteceu no Monte Sinai, quando o nosso pai enviou um anjo. Nosso pai enviou um anjo até Moisés. Pode ter sido uma das duas testemunhas, pode ter sido o Messias, pode ter sido outro anjo. Mas ele enviou até lá. Quando Moisés recebeu aqueles 10 mandamentos, ele viu o que acontecia naqueles 10 mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, não fazer imagem de escultura, não ter outros deuses diante do nosso pai. Ele viu uma bomba na mão dele. E aí o que ele fez? Ele chamou todos os anjos caídos e falou, olha aí, ó. Porque o diabo também é filho do nosso pai, só que é um filho bastardo, rejeitado. Ele se rebeliou. Todos os anjos caídos. Então, mas ele é filho também. Quando ele recebeu os mandamentos e viu, ó, com esses mandamentos aqui, nós somos obrigados. Nosso pai deu uma ordem para o anjo dar uma ordem para Moisés. Você é obrigado a levar esses mandamentos até o final dos dias. Quando Moisés viu isso, o diabo Moisés viu isso, ele falou, poxa, agora complicou. Complicou tudo. Porque, pô, o meu plano é destruir a terra, ver sangue, ver todo mundo se matando, e agora? E aí o Moisés com com as duas pedras na mão, dos mandamentos, ou uma ou duas, alguns lugares dizem que são uma, alguns dizem que são duas, não dá a saber porque eles adulteraram tudo. Quando ele viu aqueles mandamentos na mão, ele pensou, se o nosso pai, o Criador do céu e da terra, fez os mandamentos, escreveu em pedra, ora, vamos fazer uma cópia barata e vamos escrever nossos mandamentos em pedra também. Nosso pai disse para não matar. A gente escreve mandamentos em pedra para matar. Nosso pai disse para não adulterar as escrituras. A gente faz uma adulteração das escrituras. Quando você pega os primeiros 5 livros da Bíblia, a famosa Torá, se você for em Deuteronômios, você vai ver os mais de 600 mandamentos de Moisés ali. Ele escreveu em pedra. Por isso que Paulo diz, esses mandamentos escritos em pedra é mandamento de morte. Agora eu pergunto, muitos irmãos dizem que é os 10 mandamentos que o nosso pai enviou. Aonde nos 10 mandamentos que o nosso pai enviou, está dizendo para matar alguém, roubar alguém? Não está escrito isso. Então o diabo teve um plano.
Ele fez uma cópia barata. Ele pegou os mandamentos, pegou pedras, escreveu em mandamentos, os mandamentos dele em pedra, para fazer uma cópia barata com o nosso pai. Então, quando ele desceu para aquele povo judeu lá embaixo, aí ele fez um show. Ele fez um show. Nuvem de fogo, salsa ardente, saindo fogo. Ele fez um show, porque ele é especialista em fazer show. Eles são especialistas em fazer shows. Os anjos caídos sabem que o ser humano não passam de crianças. Então eles fizeram os showzinhos dele. Fizeram salsa pegando, a madeira pegando fogo. Né? Ele não fez cair fogo do céu. Não fez o dilúvio, ele não fez muitas coisas. Fazer uma sarça lá no Monte Sinai. E aí o diabo, para enganar o povo, Moisés para enganar o povo, ele falava com ele mesmo. Ele falava com ele mesmo. E aí o povo via, você... Por que só você fala com Deus? As pessoas perguntavam isso para ele. Por que Deus não fala com a gente? E aí ele fazia um showzinho, né? Na hora que ele fez aquela, vem aqui, todo mundo tem que tomar banho, se lavar durante 7 dias, que vocês vão escutar a voz de Deus. Era ele armando tudo isso. E eles sabem fazer teatro, os anjos caídos sabem fazer teatro até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Para enganar a população da Terra, eles fazem os teatros deles. Hoje, se vocês verem os filmes, as pessoas falam em ET, extraterrestre, eles fazem filme disso. Os irmãos têm dúvida, assiste o filme que eles fizeram do extraterrestre Paul. Assiste, vocês vão ver. Eles zombam da cara do ser humano, porque o ser humano acredita em qualquer coisa. Agora, os anjos caídos, eles fizeram os carnavais deles, eles se fantasiam de animais, de extraterrestres, fazem as fantasias deles. Mas isso não existe. Isso não existe, é absurdo. É absurdo, eles estão presos nessa terra. Não tem como anjos caídos sair daqui, não tem como ser humano sair daqui. Está todo mundo preso aqui. Não tem como. Aí as pessoas falam, vai na Lua. Ninguém chegou à Lua. Isso é uma farsa. Os russos, que têm toda a tecnologia, nem os Estados Unidos têm a tecnologia que os russos têm. Que a tecnologia espacial que os russos têm foi dada pelo Vaticano. Porque é o Vaticano que está controlando o cometa que vai vir na Terra 1335 dias antes da volta do Messias. Ou 30 dias antes, ou 30 dias depois que a besta assumir a Terra. Então eles já estão controlando. Nem a NASA, que se diz tão poderosa, tem a tecnologia que o Vaticano tem, espacial, que o Vaticano deu para os russos. Tanto é que quando você vê um russo, um americano, indo para o espaço, eles têm um certo lugar que não consegue mais passar. Os corpos do humano não suportam. Tem um certo lugar que o corpo já não passa. Os russos mesmo decolam. Tem um lugar. Então, tem um lugar no espaço que o ser humano, se passar, morre. Então eles fizeram a farsa da Lua, fizeram um monte de farsas. E aí hoje, os anjos caídos, qual é o maior trabalho dos anjos caídos hoje? Para enganar a população? O teatro, filmes, novelas. Com isso eles enganam o povo. Entendeu? Então, quando vocês verem Moisés recebendo os 10 mandamentos do Monte Sinai, ele fez um show. Fogo, salsa ardente. E ele falava com ele mesmo. Se você for num teatro, você vai ver as pessoas falando com elas mesmas. Isso aconteceu com os anjos caídos. Então, para Moisés, o diabo, Israel, enganar a população da terra, eles precisaram fazer isso. Fazer aquela farsa no Monte Sinai. Depois que ele desceu lá no povo, o povo estava fazendo um bezerro de ouro. Ele pega os mandamentos do nosso pai e quebra. Porque ele não estava com raiva do bezerro de ouro. Ele estava com raiva que o povo deixou de adorar ele para adorar o bezerro de ouro. E ele escolheu um povo. E aquele povo é o povo judeu até hoje. Por isso que ele mesmo pede para não fazer outra imagem. Ele mesmo começa a pedir. Se for ler lá nos mandamentos, porque assim, quando você vai ler capítulo 3, ô Robert, que diz lá que foi Deus que falou com ele na sarça, tudo ali é uma farsa. Tudo ali tá bem claro que não foi nem o nosso pai. Né? Então, aqui na parte quando ele fala assim, cadê? Deixa eu achar aqui. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. Então ele falou, né? Então eu vou lá, ver essa maravilha. E logo adiante ele fala assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, tá deixando bem claro, o Deus de teu pai. Quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tá claro aqui. Não foi nosso pai que estava falando com ele. Como eu digo, ele fez uma farsa. Ele fez isso por quê? Porque o ser humano é como se fosse uma criança. Então ele engana as pessoas. Ele engana. Enquanto ele falava com as pessoas lá, que estavam falando com Deus, era ele mesmo que estava preparando tudo. Como ele ia enganar o povo, como ele ia ter aquele povo para ele até os dias de hoje. Ele precisava de um povo para seguir ele e seguir a lei dele. Hoje, todas as guerras que você vê no mundo é por causa dele. Os mandamentos dele.
a religião do islamismo manda matar o judaísmo. Os judeus mandam matar os islãs. E aí o espiritismo mistura toda a religião. Antigamente quem matava... Para você ver que absurdo. Era a católica perseguindo o evangélico. E no passado, judaísmo e islamismo. É um absurdo isso. Todo mal, é bem claro, todo mal vem de Israel, do diabo, Satanás, Moisés. Ele deu as ordens para matar o Messias, ele deu a ordem para matar todo mundo. Gentil, igual muitos irmãos, infelizmente, meio contaminado, ainda insiste em dizer que os judeus é o povo do nosso pai. Sendo que claramente o Messias é galileu, da Galiléia. Os judeus mataram ele porque ele não era judeu, ele era galileu. Nas escrituras antigas diz bem claro, olha, o Messias não virá da descendência de Davi? E aí as outras pessoas dizem, mas esse é da Galiléia. Então há uma confusão que eles fizeram ali. E ali, quando as pessoas dizem que o Messias é descendente de Davi, se você analisar, José era descendente de Davi. Para o Messias ser filho de Davi, José tinha que ter relação com Maria. Exatamente, é verdade. Olha o absurdo que eles fizeram. Mas as pessoas têm preguiça. Têm preguiça de pensar. O Robert, até mesmo quando o Moisés ele tá lá, o próprio Israel, vamos dizer assim, foi lá salvar o povo lá, o que acontece? Ele falou assim, olha, para Faraó, deixa a gente ir pra gente sacrificar no deserto. A intenção deles, o Robert, não era só apenas sair de lá, mas era sair e sacrificar no deserto. Novamente, fazendo sacrifício. E o pai não pediu. Então, eu creio que naquele momento, Robert, quando começou a fazer sacrifício, começou lá com Caim, era o próprio Satanás falando assim, olha, Messias, se você descer aqui, é isso aqui ó, que vai acontecer com você. Então, a gente vai ficar lembrando você todo dia a gente vai lembrar. Ia lá e sacrificava. Pode ver que eles queriam o primogênito, né, o perfeito, né? Então, tá bem claro. Mas as pessoas, é tão complicado isso, eu explico para as pessoas. No caso do sistema religioso, ela não consegue se libertar disso. Eu disse, se não morrer e nascer igual uma criança, nunca vai conseguir enxergar o que a gente enxerga. É verdade. Se não morrer, quando morre, você não pode trazer uma bagagem do sistema religioso com você. Qual exemplo? Quando uma criança nasce, ela nasce pura. Sem pecado, perfeita. É assim que o nosso Pai quer que quando as pessoas descobrem a verdade, seja igual a criança. Pura e perfeita. Tava perguntando ali, né? Assim, se você fosse pedir uma prova de amor pro seu filho, você pediria pra ele matar seu neto? Absurdo, né? Entendeu? Verdade. O ser humano, as pessoas sendo más, né? Elas sabem pedir boas coisas aos filhos. Entendeu? Quanto mais o pai, tá no céu. Então, irmãos, vamos mostrar para os nossos irmãos que estão assistindo, dizer obrigado para todos os irmãos que estão assistindo. Hoje, o que a gente quer hoje é mostrar para todos os irmãos que aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 3, 7, mandamento maldito escrito em pedras, não é os 10 mandamentos, mas sim os mandamentos, os mais de 600 mandamentos do próprio diabo Moisés, Israel. É isso que vocês têm que entender. Até Paulo nos alerta, olha, mandamento escrito em pedra, é mandamento de morte. Não é o mandamento do nosso Pai, os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos do nosso Pai não mandam nenhuma vez matar um ser humano. Mas os mandamentos de Moisés mandam matar todo mundo. Eu quero ler algo para os irmãos sobre o que Moisés, ele queria ser o Deus dessa terra. E se alguém blasfemasse o nome dele, Levítico 24, 16, irmãos. Todo aquele que blasfemar o nome do Senhor, mais uma vez, Levítico 24, versículo 16. Todo aquele que blasfemar o nome do Senhor tem que morrer. O Senhor hoje tem uma cidade no nome dele, Israel. O Senhor escreveu mais de 600 mandamentos para matar todo mundo. O Senhor falou com Deus na sarça. Quem é o Deus desse mundo? Não é o próprio diabo? Qual é o plano do diabo nessa terra? Nosso Pai deu os 10 mandamentos para um anjo entregar para Moisés. Como a gente descobre quem é o diabo? É simples. Ele vai mudar os 10 mandamentos. Se o mandamento diz para não matar, Moisés vai mandar matar. Se o mandamento diz para não adulterar a palavra do nosso Pai, Moisés vai mandar adulterar a palavra do nosso Pai. E fica bem claro. Se o nosso Pai diz, não terá outro Pai, Pai é um só, o Messias avisou, não chamar ninguém na terra de Pai, porque você só tem um Pai, que está no céu do céu.
Então, quando Moisés diz, o diabo diz, não terá outro Deus diante de ti, é porque o diabo é esperto. Ele queria ser adorado, ele quer ser o único. Ele viu um risco de Azazel, porque Azazel naquela época estava crescendo. Já tinha uma cidade no nome dele, né, Robert? Então, Azazel estava crescendo. Azazel ia dominar o mundo mais cedo ou mais tarde. Porque o diabo é burro. Ele é burro. Se todo irmão parar e ler os primeiros 5 livros, vocês vão ver as falhas dele. Já Azazel é inteligente. Ele não é tão burro. Quando Azazel colocou Moisés para se ajoelhar, o diabo para se ajoelhar, as pessoas pensam que não, está em Apocalipse. O diabo deu o poder para a besta. Outra coisa que eu quero dizer. Quando o Messias estava no deserto, 40 dias no deserto, quem apareceu para ele? O diabo. Moisés. Israel, foi ele que tentou o Messias durante 40 dias no deserto. E aí depois, para confirmar, no Monte da Transfiguração, Moisés aparece e diz, você vai morrer em Israel. Na minha cidade. Na cidade que o povo vai dar meu nome. Onde morreram os profetas. Não está escrito, Israel que mata os profetas, mata o Messias, manda matar os apóstolos, mata todo mundo. Foi ele que fez isso tudo. Robert, uma observação dos nossos irmãos, que Moisés, ele é mentiroso, sempre mentiu. Todo o Messias fala assim, vós tem, né, como por pai, Moisés, né, não pensei que eu usei de acusar diante do pai, mas o vosso pai, Moisés, só existe um acusador. Em toda a história a gente sabe que só existe um acusador. Não existe 2 acusadores, existe um acusador. E aí, ele fala de Moisés. E aí o próprio faraó, no capítulo 5, no versículo 9, ele fala que Moisés é mentiroso. Porque ele fala assim, no Êxodo, capítulo 5, versículo 9, ele fala assim, deve-se oprimir esses homens com trabalho, para que estejam ocupados, e não dê ouvido a palavras mentirosas. O próprio faraó chamou ele de mentiroso. Né? E o que me chocou aqui nos 10 mandamentos é sobre que é o seguinte, quando ele fala assim, cadê? Vamos ler aqui. Os 10 mandamentos aqui, no Êxodo 20, fala assim: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E faço benevolência a milhares. E assim vai vindo. Não madirá os nomes. Enfim, Robert, eu vejo que aqui, nesse capítulo aqui, tem verdade e tem mentira. Quando você vai mais pra frente, fala das 2 tábuas. Os 2... Aqui, cadê? Os 10 mandamentos, ali. Deixa eu só achar aqui, irmão. Espera só um minutinho. Quando o pai fala assim, não fazer imagem de escultura, logo adiante, no capítulo 25, Êxodo 25, fala assim: e eles façam uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura 1 côvado e meio. A sua altura 1 côvado e meio, e a cobrirá de ouro puro, por dentro e por fora. E farás uma moldura de ouro sobre ela. E no final, no 16, fala assim, e porás na arca o testemunho que te darei. Peraí. Se o pai deu 10 mandamentos, ele deu os 10 mandamentos para que o povo conhecesse qual era a vontade dele. E aí o que Satanás resolveu fazer? Esconder esses 10 mandamentos. Nem tanto, que, se você for ler a história, fala que quem tocava na arca morria. Não, peraí, vamos criar uma arca, vamos esconder lá dentro e não deixa ninguém tocar. Porque se alguém tocar, vai descobrir os 10 mandamentos. Ia quebrar o plano de Satanás. Então aí já começa uma farsa. Já começa a cair em contradição. Irmão Gabriel? Tá escutando? Pode falar. O que você viu de mais absurdo que Moisés escreveu? Tem aqui 2 absurdos, né? Aqui em Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Não deixem viver a feiticeira. Aonde? Uma feiticeira viver. Não deixe a feiticeira viver. Olha agora aqui, no versículo 29 do capítulo 22 de Êxodo. Consagrem-me o primeiro de vocês. O que será isso, hein? E a primeira cria das vacas. 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue minha amiga. O que será que ele quer com o primeiro filho? É absurdo as coisas. Eu vou ler um dos mandamentos que Moisés escreveu para tentar confundir os irmãos. Esses mandamentos que eu vou ler agora, irmãos, e os irmãos aí também, que vocês dão uma procurada nos primeiros 5 livros, vocês vão ver.
são mandamentos que Moisés também escreveu em pedra. Se vocês lerem Levítico 20, versículo 27, é quase a mesma coisa que você falou, irmão Gabriel. Quase a mesma coisa. Eu vou ler para vocês. Levítico 20, versículo 27. Não, antes disso, quero lembrar. O mandamento do nosso pai diz para não matar. Agora vamos lá. Agora os mandamentos do diabo, Moisés. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Esse é um dos 600 mandamentos de Moisés. Levítico 20, versículo 27. Você vê que o pai da mentira é sanguinário desde o princípio, assassino desde o princípio. Além de mentiroso, assassino. Tem mais alguma coisa, Vanessa? Qual que é o nome da nossa irmã que está aí do seu lado? Esqueci o nome. É séria. Tudo bem, Séria? Tudo jóia? Não, tudo jóia. Tudo tranquilo? Quando você assistiu meu primeiro vídeo, me chamou de diabo também ou não? Não. Com certeza? Não. Certeza. Bom, Você conseguiu entender bem as coisas que nós estamos passando, irmão? estou conseguindo entender. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto. Sim, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para a Vanessa e para o Eric. Algum tipo de dúvida. Porque é praticamente. Oi? Você acha que a gente está mentindo em alguma coisa? Não, porque tudo bate na escritura e não tem como. Como tanto tempo o povo demorou para descobrir que o diabo era Moisés? Teve que esperar mais de 1900 anos, depois da morte do nosso irmão na ilha de Fátima, João, do nossos irmãos apóstolos, 1900 anos oculto que Moisés era o diabo. E para completar, nos últimos dias, ele cria uma cidade com o nome dele. Aí já cai a máscara de Moisés na hora, que é o diabo Israel, no mesmo tempo. Então, irmã Vanessa, toca aí, qual é o outro absurdo dos mandamentos de Moisés? Robert, eu vou falar um pouco sobre quando eles estavam lá, né, no Egito, lá, né, ele foi lá resgatar o povo dele, e já começa que ele começa a mandar as pragas, e ele fala pra Faraó, se você não deixar ir o meu povo, eu vou matar o seu filho. Ele já dá logo então peraí, né, que coisa estranha é essa? Olha, se você não deixar o meu povo no deserto pra gente sacrificar, já que a gente não vai, em outras palavras, ele dizendo isso, já que a gente não vai sacrificar lá, então a gente mata o seu filho. Então eu achei um absurdo quando eu li isso. E aliás, quando eu era do sistema religioso, que eu li essa parte, eu falava assim, não, eles devem estar matando em nome de Deus. E não acharam estranho. Absurdo. Eu nem me preocupava aí com isso. Mas depois, quando eu morri, nasci de novo, e resolvi buscar a verdade e pagar o preço por ela, aí eu comecei a ver que nossa, sabe? E aí depois ele começa, o Robert, a mandar as pragas. Ele começa a mandar as pragas, começa a mandar... Ixi, ele pega aquele cajado dele, esse cajado, sei lá como que chama. E aí fala assim que era pra ele como sinal, era pra ele jogar diante de Faraó que aquilo ali ia se transformar em uma serpente. Então, peraí, não tem semelhança? Quem é a serpente? Então, quem que é a antiga serpente? Então, assim, é uma peça se encaixando com a outra, né? Porque até mesmo que os anjos caídos, Robert, como você mesmo disse, eles não são burros. Para eles lidar com nós, que é como se fosse criança para eles vão tentar manipular de várias formas. Né? Não, principalmente naquilo que o povo mais acredita, que é a Bíblia. Né? Então aqui dentro da Bíblia tem verdade e tem mentira. E se a gente não tiver o Espírito do Pai, a gente não consegue discernir isso. Porque a farsa é muito bem feita, Robert. Outra coisa que eu queria falar, outro mandamento que Moisés escreveu. Aí depois você continua, irmã, antes que eu esqueça. Tá, pode falar, Robert. O outro mandamento absurdo que Moisés escreveu. Olha, Moisés escreveu esses 600 mandamentos para o povo judeu. Moisés, o diabo, Satanás, estava vendo coisas estranhas ali acontecendo. Senão ele não teria escrito esse mandamento. Se esse mandamento foi escrito, porque o povo judeu estava fazendo isso. Agora os irmãos abram para ver Deuteronômios 26, versículo 21. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Em outra parte diz, todo aquele que ajuntar com o animal tem que ser morto. Peraí. Quer dizer que Moisés estava lá 40 anos no deserto, com aquele mais de 150 mil, não sei quantos, era muita gente, no deserto, e o povo estava tendo relação sexual com os animais. Olha que absurdo. E aí Moisés escreve um mandamento na pedra, que todo aquele povo que fosse pego tendo relação sexual com o animal deveria ser morto. Mais um mandamento que Moisés escreveu na pedra. Não é os 10 mandamentos do nosso pai, é os 10 mandamentos que Moisés, é os mais de 600 mandamentos que Moisés, o diabo Israel, escreveu em pedra. Aquele povo estava tendo relação sexual com o animal no deserto, por isso que ele escreveu esse mandamento. Se tiver relação sexual com o animal, mata. Absurdo. Pode continuar, irmã Vanessa. Moisés, como ele é o diabo, né? Ele precisa de algo para acusar, né? Ele precisa sempre. Por isso que
Ele pega os pecados, aí quando a pessoa peca, ele quer que mata, pra pessoa morrer antes de se arrepender e ir pra perdição, né? Essa é a ideia dele. Está certo, certíssimo, porque se a pessoa morre no pecado, perdeu a salvação. E Quando ele diz aqui, ó, se tiver um homem tendo relação com outro homem, mata. Nosso pai é contra isso, porque a pessoa pode se arrepender. Pode chegar ao arrependimento. Vamos supor, muitas coisas que ele escreveu, os mandamentos dele, que é absurdo. Olha outro mandamento que ele escreveu. Deuteronômio 22, versículo 5. A mulher que não pode usar roupa de homem, nem o homem usar roupa de mulher. Esse mandamento Isso é abominável. Os judeus usam roupa de mulher. A Assembleia de Deus esse mandamento até hoje, né, Robert? Até hoje ele se veste vestido de mulher. Então, Robert, O povo do diabo desobedecia a ele. Por isso que ele mandava matar todo mundo. o Estevão chama o tabernáculo que eles carregaram pro deserto de tabernáculo de Moloque, entendeu? Você lê lá em Atos 7, 42, aí diz assim, ó, mas o pai se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, dos anjos caídos. Como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítima de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? Aí fala, não, acaso não lê de Moloque? Moloque aceita sacrifício de criança, lembra? O filho primogênito. E a estrela do Deus Renfã, está até hoje na bandeira de Israel. Figuras que vós fizeste para adorar. Olha o que Estevão chama aquele tabernáculo. É absurdo. Agora, aquele mandamento que eu falei, que Moisés escreveu em pedra, os irmãos que estão com dúvida de ver, a gente não está brincando, irmãos, é verdade. Moisés escreveu mais de 600 mandamentos em pedras, fazendo uma cópia barata dos mandamentos do nosso pai. Olha aqui o mandamento. Levítico 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Serão mortos e seu sangue cairá sobre eles. Os judeus estavam tendo relação sexual entre eles, lá no deserto. Entre homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, com tudo que é tipo de absurdo, abominação. E para o diabo, Moisés, ter controle, o que ele fazia? Mata! Mata e o povo! ele falou, Robert, o próprio Moisés falou assim, ó, se não cuidares em cumprir todas as palavras dessa lei, que estão escritas neste livro, temendo este nome glorioso, é para morrer, é para matar, é para morrer. Onde está a passagem, irmão? É aqui no 27, 26, fala assim, ó, maldito seja aquele que não confirmar as palavras dessa lei, para as cumprir. E todo o povo dirá amém, amém. Então quer dizer, ele já tá falando, é maldito. Quem defende essa passagem? É Deuteronômio 27, 26. Aí a que eu achei, que fala, cadê? Aqui. Aí cai naquela pergunta, né, que eu fiz um dia ali, né, me adicionaram num grupo da Adventista ali no WhatsApp, né, eu mando uns vídeos. Às vezes eu falo assim, faço umas perguntas, né, pra ver o que eles respondem e já continuo falando da escritura. Eu tava falando de Moisés, né, aí os caras falaram que era amando de Deus, do Deus, né, eles falam Deus. Eu peguei e falei assim, se você tivesse 2 filhos, um pecasse contra o outro, você diria, mate seu irmão ou perdoe seu irmão? Será que tem registradas? Achei outra passagem aqui, ó, para os irmãos que estão assistindo. Esses aqui são também outros mandamentos que Moisés escreveu na pedra. Só para vocês notarem. Os irmãos que estão assistindo, peço para os irmãos lerem o Velho Testamento. Quando eu digo, eu não estou ensinando o Velho Testamento. Eu estou desmascarando os anjos caídos. Porque quando você conhece a verdade te liberta. E aí você morre e nasce de novo. E aí começa a aceitar o que o Messias falou. E os apóstolos falaram que o Messias mandou os apóstolos e os apóstolos fizeram discípulos. E essa palavra foi chegando até os dias de hoje. Que é pouquinho, não está nas religiões. Nenhuma religião tem a palavra verdadeira. Então aqui mais um dos mandamentos que Moisés escreveu em pedra para confundir as pessoas. Quando Paulo, em 2 Coríntios 3, 7 diz, mandamentos malditos escritos em pedra, não é os 10 mandamentos do nosso pai. É os mandamentos que Moisés escreveu em pedra, o diabo, Israel escreveu em pedra. Então vamos lá, Levítico 18, versículo 21, vamos começar do 19 até o 23. Não chegará a mulher para descobrir a sua nudez durante sua menstruação. Se fazer isso, morre. Nem deitará com mulher do seu próximo, para não contaminares com ela. Ó, absurdo. E da sua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não se deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem deitará com os animais, para não contaminares com ele. Não, quando você lê essas leis de Moisés, as pessoas, não se esqueçam,
Ele ficou 40 anos, mais de 40 anos no deserto com aquele povo. O povo estava tendo relação com a mulher do seu próximo, o povo estava tendo relação com o animal, o povo estava tendo relação homem com homem. Isso tudo começou lá com os judeus. E aí Moisés, para ter controle do povo, ó, quem blasfemar meu nome morre. Até mesmo, Robert, quando ele fala assim, desculpa, corrigindo, né? Aqui ele fala assim, é maldito. Ele fala, no Deuteronômio 27, versículo 26. Quando ele fala assim, ó, maldito seja aquele que não confirmar as palavras dessa lei para as cumprir. Aí quando você vai aqui, mais adiante, no capítulo 28, no versículo 58, qual que é essa maldição? Olha só. Se não cuidares em cumprir todas as palavras dessa lei que estão escritas neste livro, temendo este nome glorioso e temível, Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis tuas pragas, as pragas da tua descendência, pragas grandes e duradouras, enfermidades malignas, persistentes. E aí vai, enche de doença o povo aí, ó. E manda praga. Ele gosta de mandar praga. Bem bipolar mesmo, né? Quando ele estava lançando as pragas lá no Egito, né, ele disse assim, né, que não há um Deus maior que ele na terra, né? Olha o que ele diz, na terra. Só não entende que o diabo, quem não quer, porque olha, mais de 1900 anos se passaram, estava em oculto. Hoje é bem claro, quando a pessoa pega e lê o Velho Testamento, ela consegue desmascarar o diabo, o dragão, o falso profeta e a besta do Apocalipse. Como eu digo para os irmãos, o Messias disse, ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem. Enoque, a farsa que Enoque subiu ao céu. Enoque é a própria besta do Apocalipse. Ou Azazel, que é o nome do anjo. O falso profeta Elias, que vai lá na viúva, come a comida da viúva, porque tem que fazer um sacrifício. Ó. Se você quer, você tem que dar o que você tem para mim, e aí depois eu dou para você. O Messias, quando deu peixe e pão para as pessoas, não pediu nada. Você vê como os anjos caídos são burros nessa parte. Eles pensaram que todo mundo ia ser criança e ninguém ia entender. Hoje, eles estão sendo desmascarados. Teve uma irmã que perguntou, né, ela perguntou assim, se o pai não aceita sacrifício, né, que é até a Paula Raíssa, se não me engano, a nossa irmã que está acompanhando, ela perguntou, né, que se o pai não aceita sacrifício, por que ele enviou o Messias? Eu queria que você, Robert, explicasse para ela. Quando o Messias vem, ele veio porque ele quis. E nosso pai falou para ele, se você for naquela terra, você sabe que você expulsou Israel daqui, o diabo Moisés. Ele vai te matar. Tanto é que ele já escreveu uma lei para te matar. Então o Messias sabia disso desde o princípio. O pai não enviou o filho para sacrifício. O pai enviou o filho para falar a verdade. E aí os anjos caídos, com o ódio dele, mataram ele. O pai não enviou ele para sacrificar. O pai enviou ele para ele falar a verdade do pai. E ele veio, falou, e os anjos caídos mataram ele. O pai avisou, ó, você sabe que os anjos caídos de Israel que você jogou na terra, quando vocês veem lá Miguel e seus anjos disputando, Miguel, as duas testemunhas, e os 144 mil selados que jogaram os anjos aqui para baixo, são eles que estão se vingando. Eles vão matar um por um. Já mataram os 24 anciãos, já mataram o Messias, já mataram os apóstolos. Só que o Messias, com o sangue dele, comprou a proteção para os 144 mil selados. Eles não morrem. Só morrem as duas testemunhas, mas ninguém. Então, quando alguém dizer que o pai enviou seu filho para sacrifício, não. O pai enviou seu filho para ensinar a verdade. E o Messias sabia que os inimigos dele estavam aqui embaixo. Porque o pai não tem inimigo, mas o Messias tem. E quando o Messias desceu aqui na terra, ele sabia que ele ia morrer. Então não foi um sacrifício. O Messias veio por amor, para ensinar a verdade. E aí ele sabia que os anjos caídos iam matar ele. Quando Moisés escreveu, quando o Filho de Deus vinha na terra e se declarar Filho de Deus, é para matar? Ele matou, ele cumpriu. Só que o pai não enviou o filho para sacrifício. O pai enviou o filho para falar a verdade. Mas o pai já sabia que os anjos caídos iam matar ele. Aqui, o Robert, no capítulo de Êxodo 4, no versículo 29, fala assim, ó, no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo, mas Zípora tomou a faca e pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançando aos pés de Moisés, disse, para mim és um esposo sanguinário. Olha só. E então ele o deixou, e ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão, tá deixando... Aí fala, né, que tinha que se circuncidar o povo de Israel, porque era que o pai pedia. Mentira, isso foi Moisés. Moisés que criou para se circuncidar o prepúcio da criança. É prepúcio, né? É isso mesmo, ó, do seu filho. E aí ela deixa o Moisés porque fala assim, que isso? Você é um homem sanguinário, que é isso?
Né? Vai cortar lá o pênis da criança lá e que isso? Com pedra? É um absurdo isso. Para você ver, quando o diabo assumiu o corpo de Moisés, ele precisava assumir um corpo. Para ele ter filho, ele precisava assumir um corpo. Quando ele assumiu o corpo e teve esses dois filhos, até hoje, muitos dizem, uma vez acho que eu já fiz um vídeo falando isso, que os dois filhos ali se representam Azazel e Ismael, a besta e o falso profeta. São os três. Mas aí tem os três corpos que eles escolheram. Eles escolheram três corpos para enganar o povo. O corpo de Enoque, o diabo escolheu o corpo de Moisés, a besta, Azazel, escolheu o corpo de Enoque, que ele vai fazer uma troca agora nos últimos dias. Provavelmente ele vai fazer uma troca. E Elias, Ismael escolheu o corpo de Elias. Nosso irmão Gabriel caiu, né? Caiu. Daqui a pouco ele volta. Ele volta. Então aí você começa a ver a farsa. Não é difícil de entender. Só que as pessoas, quando pegam a Bíblia na mão, elas pensam que o nosso pai que fez a Bíblia. É isso Quem mesmo. fez a Bíblia, todos os irmãos têm que entender. Quem fez a primeira parte da Bíblia foram os judeus. A primeira parte da Bíblia é judaica, é Torá. Aí Azazel, o que ele fez na Igreja Católica? Ele uniu os livros dos apóstolos, os livros de alguns profetas, e uniu os livros e montou a Bíblia. Mas a Bíblia foi feita, a primeira parte foi feita pelos judeus, pelo próprio diabo Moisés. Olha, é só calcular o tempo. Moisés fez a Bíblia, a primeira parte, a Torá. Depois Azazel fez a segunda parte, que é a Igreja Católica do Império Romano. É verdade. Depois a maçonaria evangélica gospel criou a parte final. São os três criando. No princípio, Moisés está com o judaísmo e com o islamismo. Eram os fariseus e os saduceus. Que até hoje não se entende, se matam. Se você ver a Torá, o livro do Islã, praticamente tem base quase toda na Torá. Quase toda na Torá. Então você vê que os fariseus criaram a Torá e os saduceus criaram o livro do Islã, lá, o livro do profeta Maomé, que depois veio muito tempo depois, que diz que era profeta que subiu ao céu também, que todo mundo sobe para o céu. Os pastores evangélicos vão subir para o céu, os padres vão subir para o céu, os espíritos vão subir para o céu, todo mundo sobe. É impressionante. Todo mundo sobe. Todos eles sobem para o céu. Isso que é impressionante. Irmã Vanessa, tem mais algum mandamento do diabo Moisés para ler? Ah, tem muitos, né? Vamos achar mais um aqui, peraí. Irmão Gabriel, também dá uma procuradinha, você acha um mandamento? Deixa eu ver as perguntas. Que o diabo... Resumindo, irmãos estão assistindo. Os 10 mandamentos nosso pai escreveu e mandou. Se você quer descobrir quem é o diabo, é simples. O mandamento que o nosso pai mandou para não matar, o diabo tem que escrever para matar. O nosso pai disse para não roubar, o diabo tem que escrever para roubar. É o contrário. E quem foi o único que escreveu o mandamento e escreveu em pedras? Foi Moisés. Israel, que tem uma cidade com o seu nome hoje. Israel. É simples, então não entende o que não quer. As escrituras estão aí. É só vocês ler com o espírito, morrer igual uma criança, morrer e nascer igual uma criança, que vocês vão chegar e entender o que a gente está falando. Não é difícil. Vamos ver as leis aqui. Deixa eu achar uma bem assim, uma bem legal aqui para dividir com os irmãos. O irmão Gabriel voltou? Voltou. Aqui. Vocês estão me escutando? Vamos ver aqui. Vai fazendo. Teve alguma pergunta aí, irmão Gabriel? Em relação ao sábado, né? O sábado é o quarto mandamento, né? Que pra mim é a fé no Messias. Que o Messias vem no sábado. Que a gente tem que lembrar do sábado, né? Que é a volta do Messias. Esse é o verdadeiro sábado. Quer continuar, irmão? Pode continuar. Não, pode falar a sua colocação sobre isso. O mandamento do sábado verdadeiro, o mandamento do sábado é a cada 7.000 anos. E aí o que o diabo fez, Moisés fez? Ele blasfemou o mandamento. Fez o povo seguir o mandamento a cada 7 dias terreno. O mandamento verdadeiro do sábado é a cada 7.000 anos. No sábado agora, o nosso pai disse que ninguém trabalha no sábado. É o tempo que o pai e o Messias vai vir buscar e vai ter um dia no reino do céu, o milênio, que ninguém trabalha. Vai estar todo mundo lá com o nosso pai. Esse é o verdadeiro mandamento, no milênio. Tem alguns argumentos, entendeu? Tipo assim, por exemplo, quando o Messias diz, meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho, né? O pai, ele tá trabalhando nesse momento, entendeu? Ele quis dizer que o descanso é quando o pai descansa também, entendeu? Quando o pai está descansando. Nesse momento ele está trabalhando. Se ele parar de trabalhar, a gente morre.
Exatamente. E você vê, quando o Messias veio, era praticamente o quarto dia. Não era, era mais ou menos do quarto para o quinto dia. Ainda falta 2 dias para o sábado. Então o Messias sabia o que estava falando. E o Messias jamais ia descumprir o mandamento do Pai. Porque ele sabia que o mandamento é a cada 7.000 anos. E nos 7.000 anos, o Pai quer todos os filhos junto deles, entendeu? Todos os filhos junto dele. É o dia que todo mundo se reuniu junto com o Pai. Vai todo mundo para a casa dele, fica lá, na cidade, todo mundo junto com o Pai. Esse é o verdadeiro sábado. Agora, o diabo blasfemou. Ele blasfemou todos os mandamentos. Todos. Não tem um que ele não blasfemou. Todos os 10 mandamentos ele blasfemou. O Messias foi circuncidado? Quando era criança? Não, porque ele era galileu. Entendi. Aqui fala assim, ó, purificação. Ele é galileu, não tem como fazer, ele é galileu. Os apóstolos também, era tudo galileu. O único que foi enganado, mais ou menos, que Paulo, o apóstolo Paulo, nasceu numa cidade chamada Tarso, na Turquia. Eu fui nessa cidade, lá da cidade. O Paulo é filho de mãe turca e pai romano. E aí o pai dele tinha muito contato com os judeus para fazer negócios. E aí Paulo acabou entrando no sistema do judaísmo. Mas por dinheiro. Por causa dos negócios do pai dele. E ele acabou se convertendo e se contaminando. Igual todo mundo hoje. É um exemplo pra gente. As pessoas, muita gente acabou entrando no sistema religioso. E aí Paulo nasceu, morreu, nasceu de novo. E começou com uma criança a aprender tudo do zero. Quando o Messias aparece para ele, ele morre e nasce de novo. E começa do zero. E ali o pai perdoa tudo que ele fez no passado e começa do zero. Entendeu? Então o Messias não teve circuncisão porque ele era galileu. Ele nasceu em Belém da Galileia. Ele era galileu. Por isso que os judeus mataram ele. E toda vez que o Messias tinha que partir o pão, ensinar a verdade, ele tinha que sair de Belém da Galileia, lá no Nazaré, andar 150, mais ou menos 150 quilômetros, até chegar em Jerusalém. E na cidade de Israel lá. Que Jerusalém, na verdade, fica na Cisjordânia, não é em Israel. Então, para você ver como a mentira é grande, é muita mentira. Ô, Rob, já, a respeito da arca, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Porque eles pegaram aqueles mandamentos, colocaram dentro da arca, construíram uma arca, banharam ela de ouro, construíram lá um anjo em cima, 2 anjos em cima, né, com asas, aquela coisa toda, os querubins, né? E aí todo mundo, quando tocava aquela arca, simplesmente morria. E os mandamentos foi dado pro povo, para todo mundo conhecer a vontade do nosso Pai. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para nós. Então a arca praticamente foi uma aberração já. Você já vê que foi uma aberração. Os anjos caídos, vai tudo contra o mandamento do nosso Pai. Então o que eles fizeram? Fizeram uma arca, o Pai disse para não fazer imagem e escultura de nada que tem relação ao céu ou à terra, ou embaixo do mar, não pode fazer. Então os anjos caídos fizeram aquela arca de ouro, colocaram as 2 pedras do mandamento ali, para esconder, ocultar, para ninguém saber, e aí eles escreveram os mais de 600 mandamentos em pedra e entregou para o povo. E aí até hoje está essa farsa, para sair matando todo mundo, enganando todo mundo, ninguém se entende, porque se as pessoas entendessem os 10 mandamentos, por quê? O Messias, quando o povo tem preguiça, o povo é preguiçoso. Nossa, só de pensar o povo já fica cansado. Nossa, tem que respeitar 10 mandamentos, já estou cansado, é muita coisa. Aí o Messias falou assim, vem cá, seus preguiçosos, mais ou menos desse jeito. Vocês são muito preguiçosos. Ó, é o seguinte, ama o Pai, ama teu próximo e crê em mim. O Messias resumiu em poucas palavras, para o povo parar de reclamar, que o povo só reclama. 10 mandamentos, já estou cansado. Já leu o primeiro, já fica cansado, já não quer ler mais. Já fica tudo cansado. Então o Messias foi claro, ó, ama o Pai, ama teu próximo, e creia na minha palavra que você está salvo. Pronto. Foi simples assim. E aí aquela arca é uma aberração. O Pai disse para não fazer imagem de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra. E aí, aquela arca é a aberração que os anjos caídos fizeram nas festinhas deles lá, dos anjos colocar asa, de matar animal, colocar máscara de bode, cabeça de bode no corpo, asa de animais. E aí eles fizeram essa aberração aí e colocaram lá.